Olá, tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um vídeo da nossa série agora Fundamentos, que você possa estar atento a tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para falar as nossas vidas. Nós já falamos aqui sobre a verdade, o fundamento da verdade. Nós também, no nosso segundo vídeo, nós falamos sobre o máximo da lei é o mínimo da fé, ou seja, o máximo que a lei cobrava moralmente do homem é o mínimo que a fé cobra. E hoje nós vamos para o terceiro vídeo dessa série. Eu quero falar sobre o poder da palavra, o poder da língua, né? Aquilo que nós falamos. É certo, porque nós vamos para as Escrituras e nós vamos perceber que há um poder na palavra. Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Deus disse e de pronto tudo se fez, diz o livro de Salmos, ou seja, todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Nós vemos Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, Deus, enquanto homem aqui na terra, ele fazendo e realizando todo o seu ministério baseado na palavra. Ele dizia, ele falava e acontecia. Aquilo que saía da boca dele havia poder. Ele mesmo disse, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. É muito mais do que só palavras, do que só som que sai da nossa boca. Há um poder naquilo que nós falamos. A salvação, ela vem pela palavra. A palavra diz assim, ó, se no teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Então, o falar, ele tem um grande poder na vida do homem. A Bíblia, ela é extensa nesse assunto, ela fala muitas coisas sobre esse assunto. E eu quero falar um pouquinho sobre isso juntamente com você. Eu quero que você preste atenção naquilo que nós vamos falar aqui no dia de hoje. Você, se tiver com a sua Bíblia aí, já pode pegar ela, já pode abrir. Eu também já vou abrir a Bíblia aqui no livro de Tiago, né? Tiago, ele fala bastante sobre o poder da língua, a palavra, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então você já pode pegar aí a tua Bíblia, abra no livro de Tiago. Eu vou começar a ler Tiago. Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Não é? Aí, ele vai começar aqui no verso 1. Eu já vou ler aqui conjuntamente com você. Se você tiver com a sua Bíblia, vai acompanhando e vai anotando aí. Diz assim, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que teremos maior rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. O que Tiago está trazendo aqui para nós no capítulo 3 da sua carta? Ele está falando sobre o poder da palavra. Se alguém não tropeça na palavra, essa pessoa é perfeita, podendo controlar todo o seu corpo. Ou seja, há um leme na nossa vida, né? Há um guia na nossa vida. Ele vai dar o exemplo aqui de duas situações que nós conhecemos, que são naturais ao homem. Ele vai falar sobre o animal, o cavalo, né, que você vai e coloca um freio na boca dele, você coloca aquele ferro na boca dele, e por causa daquele freio você consegue controlar todo o corpo dele, para onde ele vai virar, para onde a hora de parar, a hora de seguir, você controla pelo freio que está na boca dele. Também ele vai falar do navio. O navio, ele é tão grande, mas um pequeno leme colocado lá é capaz de dar a direção, de coordenar o curso daquele navio. Assim também a nossa língua, ela é capaz de controlar o nosso corpo, a nossa língua é capaz de controlar a nossa vida. É isso que está falando aqui no livro de Tiago. E a Bíblia ela é clara nisso, ela vai falar que a língua ela dirige a nossa vida. Provérbios, capítulo 18 e verso 21. Abra sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 18 e verso 21. Vai dizer assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto.
A morte e a vida está no poder da língua, ou seja, em outras palavras, com a língua você pode trazer vida para você e para aqueles que estão perto de você. Você pode anunciar vida para aqueles que estão junto com você e para você mesmo. Mas também com a língua você pode declarar morte e maldição. Você pode amaldiçoar com palavras aqueles que estão perto de você e também a sua própria vida. Se você não tomar cuidado com a sua língua, você traz maldição para a sua vida. E nós vemos isso no curso da narrativa bíblica. Por exemplo, quantas vezes que Deus castigou Israel por causa da murmuração que saiu da boca dos lábios deles. Ou seja, o que é murmurar? É você falar, é você ficar reclamando, é você falar aquilo que não é verdade sobre Deus. É murmurar sobre Deus, na boca. Mas quantas pessoas também nas palavras, elas foram justificadas por uma palavra, uma oração que fizeram. Você pode encontrar orações maravilhosas na Bíblia, por exemplo, a oração de Esdras, a oração de Daniel. Olha, uma oração que trouxe justificação, que trouxe um conserto para uma nação. Você pode ver grandes homens de Deus sendo justificados por palavras, porque eles declararam aquilo que era correto e aquilo que era certo. E nós vemos isso nas Escrituras como um todo. Em todas as Escrituras nós podemos analisar isso, que de uma boca ela pode sair vida ou ela sai morte, mas o certo é que a boca ela é poderosa. Por quê? Por causa da palavra que é proferida. Há poder quando você profere uma palavra. Jesus Cristo vai dizer assim, ó, se você crer no teu coração e não duvidar, e falar com a tua boca, você é capaz de transportar montes. Você é capaz de falar para um monte assim, ó, sai daqui e vai para lá. Se você falar, você declarar e não duvidar no teu coração, assim será. Veja que é poderoso a palavra misturada com fé. A palavra misturada com fé, nas Escrituras, há um poder. Não é só a palavra, mas a palavra misturada com fé. Ela é poderosa, tanto para construir como para destruir. Tanto para abençoar como para amaldiçoar. Olha o que fala Provérbios, ainda aí no livro de Provérbios, se você estiver aí, Provérbios no capítulo 13, deixa eu colocar aqui também, Provérbios 13, 3. Olha o que diz. Quem vigia as suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Quem vigia as suas palavras. Deixa eu perguntar, como é a tua linguagem? O que é que você fala? Quais são as palavras que saem dos teus lábios, da tua boca, que a tua língua profere? O que você tem falado? Por quê? Porque aquele que guarda, aquele que presta, aquele que vela pelas palavras que ele diz, aquele que presta atenção naquilo que ele fala, aquele que pensa para falar, aquele que não é dominado pelo impulso, aquele que não é dominado pelo sentimento, mas ele pensa para falar, ele vigia a sua boca, ele guarda a sua vida, é o que diz o texto, ele conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína os outros também, mas também arruína a si mesmo. Tem um provérbio, um ditado que se diz por aí, que quem conversa demais dá bom dia a cavalo. Tem pessoas que falam demais e as palavras, muitas vezes, quando se fala demais, elas se voltam contra você mesmo. Toma cuidado naquilo que você tem falado. Toma cuidado naquilo que tem saído dos teus lábios e da tua boca, porque a boca ela tem um poder, a palavra ela tem um poder. Mateus capítulo 12, verso 37. Mateus capítulo 12, verso 37 vai dizer assim, ó: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Veja o poder que há na palavra, naquilo que nós falamos. E você tem prestado atenção nisso. Há um poder, veja. A palavra ela pode trazer justificação para a tua vida. Aquilo que sai da tua boca pode trazer justificação para a tua vida. Por exemplo, quando você reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da tua vida e você declara com a tua boca, você confessa que Ele é Senhor da tua vida, você o aceita como Senhor e Salvador da tua vida, isso traz salvação e justificação.
Mas quando você amaldiçoa, quando você condena, quando você nega Cristo com a tua boca, isso pode trazer condenação sobre você. É o que a palavra diz. Olha só, Romanos, é o que eu estava falando, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Olha o que diz. Se com a tua boca confessares e com o coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com a tua boca confessa e com o coração crê. Porque diz assim, verso 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Como que nós confessamos para sermos salvos? Como que nós confessamos o Evangelho de Jesus Cristo, que nós o aceitamos? Através da boca, é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós declaramos através dos nossos lábios. Há um poder na nossa boca que é capaz, irmãos, de dirigir o curso da nossa vida. A língua, irmãos, ela pode também destruir se você não tomar cuidado. E Tiago, ele vai falar sobre isso. Tiago, aí onde nós estávamos, Tiago, no capítulo 3, continuando o texto que nós estávamos lendo, Tiago, capítulo 3 e verso 6, vai dizer assim: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Irmãos, isso é sério. Olha só, a língua é como um fogo que ela pode destruir. O fogo, irmãos, ele pode destruir. O fogo, é claro, ele pode também purificar. Pelas palavras você pode trazer purificação. Mas é muito mais fácil as pessoas trazerem destruição através de palavras do que purificação, infelizmente. Né? Infelizmente. Nós não somos assim, nós somos cristãos. Nós temos a palavra de Cristo nos nossos lábios. E por isso nós velamos pela nossa palavra, nós guardamos a nossa palavra pelo curso da nossa vida. Nós guardamos a nossa palavra, nós prestamos atenção naquilo que nós falamos. Fala assim, ó, eu sou crente, eu não falo qualquer coisa. Você não fala qualquer coisa, você não age de qualquer maneira. Da tua boca não sai qualquer palavra, você é crente, meu irmão. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 16, verso 27. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente. Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado. O homem depravado, ele cava o seu mal, ele cava o mal, ele quer o mal. E como que ele cava o mal? Através da sua boca. Provérbios 26, capítulo 21. Eu anotei aqui também, diz assim: como o carvão para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para incendiar contendas. Desde pequeno nós já experimentamos isso daqui. Você era pequeno, você se lembra daquele que gostava de pôr lenha na fogueira? Ele gostava de pegar lá as crianças lá e os amigos e ficar instigando um contra o outro para dar briga, É o homem contencioso, é a pessoa contenciosa, ele quer contenda, ele quer ver briga. Né? Há um ditado nos nossos dias de hoje, né, que às vezes as pessoas brincam e dizem assim, eu quero ver sangue. E tem pessoas que querem ver sangue mesmo. Tem pessoas que querem ver briga e destruição. Tem pessoas que querem ver briga dentro da casa, dentro da família. Tem pessoas que querem ver briga dentro da igreja, ela quer ver contenda na igreja. Tem pessoas que querem ver briga na sociedade, no trabalho. Ela não é de paz, ela é de guerra, ela é de briga. E toma cuidado com essa pessoa. Por quê? Porque ela é como um fogo. Ela é lenha para o fogo. Mas como que ela faz isso, irmãos? É pensamento positivo? É pensar, não, vai ter briga, vai ter briga. Não, não, irmãos. Ela incendeia através de palavras. Toma cuidado com a tua boca. Você não pode ser contencioso. Você não é aquele que põe fogo no meio da briga. Você é aquele que traz calma e traz paz. Você não é da guerra, você é da paz. Você é daquele que traz sal. Você é daquele que traz mansidão, domínio próprio. É você. Esse é você, você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem um espírito recriado por Deus para as boas obras. Salmo capítulo 57, 4, vai dizer assim, a minha alma está entre leões. E continua dizendo, cuja língua é espada afiada. Cuidado, que tem pessoas que têm uma língua, irmãos, que é pior que espada, que fere,
que mata, que machuca, que amaldiçoa. Toma cuidado. Toma cuidado, primeiro, com as pessoas que são assim. Por quê? Porque elas podem liberar palavras que vão ter efeito na tua vida. E toma cuidado para você não ser esse leão com uma espada afiada para atacar as pessoas, para maltratar as pessoas. Nós dizemos aqui, né, no nosso popular, que as palavras muitas vezes doem mais do que tapas, machucam mais do que socos, mais do que você bater fisicamente. Quando você agride alguém em palavras, essa pessoa também ela tem no seu sentido, no seu corpo, no seu ego, nas suas emoções, né, um ataque ali nela que machuca, que fere, e às vezes dói muito. Então toma cuidado para você não ser essa arma do inferno, essa arma de Satanás. Controla a tua boca. Controla aquilo que você fala, que vai ser bênção para você e para aqueles que estão perto de você. Efésios, capítulo 4, verso 29. Paulo escrevendo para mim, para você que é crente, para a igreja do Senhor, né? Para você que entregou a sua vida para Jesus, que crê nele. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para edificação. Como que você analisa? O que eu vou falar vai edificar? O que eu vou falar é bom? O que eu vou falar vai construir? O que eu vou falar, o que vai sair da minha boca vai ajudar? Irmão, se não for, fecha a tua boca. Né? Coloca um freio na tua boca. Né? Coloca um freio na tua boca. Trava, morde a língua. Morde. Trava tudo, não fala. Por quê? Porque não é papel de um cristão, irmãos, trazer palavras para a ruína, não é palavra de um cristão trazer palavras para a morte. A palavra nossa é trazer vida e edificação, é trazer o evangelho. O que é evangelho? O evangelho é boas novas, boas novas. Nós somos chamados a pregar as boas novas de Jesus Cristo, as boas novas do evangelho, a salvação que veio aos homens. Nós somos chamados, segundo Efésios capítulo 2, no verso 10, a realizar boas obras. Nós fomos recriados, somos predestinados em Cristo para as boas obras. Quem é predestinado? A igreja, eu e você, os salvos em Jesus Cristo, somos predestinados às boas obras. Ou seja, Deus te chamou para ser igreja, para que você realize boas obras, não más. É para edificação, para construir e não para destruir, não para acabar, é para construir. Que você seja esse canal de Deus para a vida das pessoas. E como você vai ser um canal de Deus para a vida das pessoas? Através das suas palavras. Mas toma cuidado. Para isso, irmãos, para você ser esse canal, você tem que se apegar a Deus. Por quê? Porque o homem ele não consegue por si mesmo controlar a sua língua. Olha só o que vai falar Tiago, continuando no texto de Tiago, no capítulo 3, versos 7 e 8. Ele vai dizer assim: pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Ou seja, o homem doma todo tipo de animal que ele pega para domar. Ele doma tudo. Mas verso 8 diz assim, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Vai dizer, verso 7 e 8. Para domar a língua, irmãos, você precisa de Deus. Por si só você não consegue domar a língua. Você tem que clamar a Deus para que mude o teu coração, para que mude o teu interior, para que você consiga controlar aquilo que sai da tua boca, para que você tenha palavras de fé na tua boca. Irmãos, eu não estou falando só de falar bonito, eu não estou falando só de falar palavra bonitinha, não. Eu estou falando de você usar a tua boca como um instrumento de Deus na terra. Não é só palavras bonitas, mas é uma palavra de fé, uma palavra que revela aquilo que tem dentro de você. E você declara coisas, você declara palavras, você declara situações, você declara promessas, você declara palavras que vão mudar a vida das pessoas e a sua própria vida, porque há poder nas suas palavras. Olha o que diz Salmo 141, verso 3. Você precisa de Deus. Diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Deus, coloca uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. É uma oração que o salmista fez, é uma oração que eu e você também devemos fazer. Deus,
Me ajuda a controlar aquilo que sai da minha boca. Me ajuda a controlar a minha língua. Me ajuda a controlar a porta dos meus lábios. Para que eu não diga palavras torpes, para que eu não diga palavras de maldição, para que eu não diga palavras de derrota, para que eu não diga palavras que ao invés de trazer edificação, vai trazer mal na vida das pessoas e na minha própria vida, porque as palavras que eu digo, elas têm poder quando elas são misturadas com fé. Quando eu falo isso, irmãos, muitas vezes as pessoas não entendem o princípio que Jesus trouxe. Porque Jesus traz um princípio assim, ó, se você disser ao monte, translada-te daqui para lá e não duvidar no teu coração, assim se cumprirá, ou seja, assim será, o monte vai se transladar. E muitas vezes nós pensamos isso só na parte boa daquilo que Jesus está falando. Por quê? Porque eu posso trazer isso numa aplicação prática para a minha vida. Eu estou passando por um grande problema ali, que é como um monte que se colocou diante de mim, uma grande dificuldade que é como um monte que se colocou diante de mim, mas se eu tenho fé no meu coração e eu declaro sobre aquele monte uma palavra de fé, a palavra misturada com fé, ela é capaz de transformar a realidade diante de mim. É isso que está falando Jesus ali. Mas se você pensar também para um outro lado, se você pensar pelo lado contrário, se você também declarar uma palavra de derrota, uma palavra de morte, uma palavra de maldição, crendo naquela palavra no teu coração, aquela palavra também tem um poder de acontecer, de se formar e de mudar a realidade em volta de você. É por isso que você tem que controlar a tua boca com aquilo que você fala. Muitas vezes a pessoa está com dificuldade com o filho dentro de casa e ela vai declarar uma palavra: esse menino não tem jeito, nunca vai ser ninguém na vida. E muitas vezes ela está falando aquilo e acreditando no meu coração. Se você crê e declara, aquilo tem poder de moldar a realidade. Se você crê e declara, tem poder de moldar a realidade. E sabe qual é o problema do homem? O problema do homem é que para as coisas que são erradas e para as coisas que são más, muitas vezes nós temos mais fé do que para aquilo que é bom e para aquilo que até mesmo a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós vemos uma situação em volta de nós, pessoas em volta de nós, situações acontecendo na nossa vida, e nós olhamos e falamos: não tem jeito, não vai dar certo, eu não vou vencer, vai falir, vai acabar, não vai. E nós cremos naquilo com uma convicção que nós declaramos palavras que mexem o mundo em volta de nós. Por quê? Porque se você falar com a tua boca e não duvidar no teu coração, assim será, assim vai se cumprir. Você molda a realidade em volta de você. Então, cuidado ao falar. Muitas vezes você tem até algo dentro de você ali que você está lutando contra aquilo, mas luta e fecha a boca até essa realidade ser transformada dentro de você. Há um canal entre a boca e o coração, entre a boca e quem você é. Há um canal. Olha só o que a palavra de Deus diz, não é? Sobre isso. Lá em Mateus, no capítulo 12, verso 34 e 35, é Jesus falando. Ele vai dizer assim, ó: do que a abundância no coração, ou seja, aquilo que você tem dentro de você, disso fala a boca. É a mesma coisa que fala em Lucas 6,45. Da abundância do coração fala a boca. Ou seja, aquilo que tem dentro do coração é aquilo que você fala. Em outras palavras, a boca fala aquilo que está no coração. Ou seja, há uma ligação entre a boca e o homem interior. Quem eu sou aqui dentro. A fé está aqui dentro. Não é? A fé está dentro de você, mas também a incredulidade pode estar dentro de você. O que você vai falar, fé ou incredulidade, revela aquilo que está dentro de você. Se dentro aqui é uma análise que você tem que fazer da sua vida. Se você fala palavras de perca, palavras de morte, se da sua boca só saem palavras de derrota, palavras que não vai dar certo, palavras de incredulidade, de medo e de ansiedade, é porque dentro de você está cheio de medo, incredulidade, ansiedade. Veja, aquilo que a boca fala é aquilo que está dentro do coração. E aqui é claro que você tem que fazer uma separação da hora do discurso
para a realidade do dia a dia. Por quê? Porque muitas vezes na hora do discurso, o que eu falo na hora do discurso? Vou dar um exemplo para você. Agora que eu estou gravando esse vídeo aqui, nesse momento aqui eu estou prestando atenção nas palavras, medindo as palavras com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu conheço, que eu ouvi falar, não é? Da palavra de Deus, com aquilo que eu estudei, que eu me aprofundei. Tem uma maneira e uma forma de eu transmitir a mensagem aqui, não é de qualquer jeito, você vai transmitir uma mensagem, você está prestando atenção em cada palavra que você está falando, não é? Aqui na hora do discurso é fácil eu falar aquilo que é correto, é fácil eu dizer aquilo que a palavra de Deus diz e de acordo com a palavra de Deus. Na hora que eu subo num púlpito na igreja, ou que eu vou dar uma mensagem, ou na hora que eu entro dentro de uma casa, diante de pessoas para anunciar o evangelho, ali eu vou regrar as minhas palavras de acordo com o evangelho, ainda com o auxílio do Espírito Santo para anunciar a palavra de Deus e dizer a verdade. Aqui, meus irmãos, é uma coisa, mas e a hora que não tem a câmera aqui ligada, gravando para vocês, e a hora que eu não estou com o microfone na mão, e a hora que eu não estou pregando e anunciando o Evangelho de Cristo, é no meu dia a dia, é na forma que eu acordo, como eu estou pela manhã falando comigo mesmo, é como eu converso com aqueles que são próximos de mim no dia a dia. O que eu tenho declarado? Aí eu vou declarar a verdade que há no meu coração, se é medo, ansiedade, incredulidade, ou se é fé, confiança em Deus. Porque a boca fala aquilo que está cheio, o coração. Há uma ligação. Bom, e se há uma ligação entre coração e boca, a boca fala o que está cheio do coração. O que eu faço para mudar o meu coração? Bom, se há um canal entre boca e coração, eu posso treinar o meu coração através das palavras que saem da minha boca. Declare a palavra de Deus. Muda a mentalidade através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é capaz, é como uma espada afiada, capaz de discernir e separar alma e espírito. Espírito é aquilo, é o lugar dentro de você, é o ser dentro de você que se comunica com Deus. Não é? A alma é a pessoa aqui no mundo, o espírito é onde se revelam os atributos de Deus. A alma é a pessoa que você é aqui, de pensamentos, sentimentos. Como que você faz para treinar o seu espírito? O seu espírito, se há uma comunicação interior, se há uma comunicação da sua boca com o seu coração, com o seu homem interior, quer dizer que você pode treinar o seu homem interior através das palavras que saem da sua boca. Ou seja, quando a ansiedade bate a porta da tua vida, você pega a palavra de Deus e diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, você pega a palavra de Deus e começa a declarar ela. Não é? Quando o medo começa a bater no teu coração, você declara a palavra de Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando os inimigos, não é, estão em volta de você, você declara, eu sei quem é que luta por mim. Quando os inimigos estão em volta de você para tentar te derrubar, você diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você declara a palavra de Deus. Quando você está passando por um dia de dúvida, incredulidade, que a desconfiança em Deus, se Deus vai fazer, se Deus vai agir, vai operar, começa a bater no teu coração, ao invés de você falar aquilo e colocar para fora, você molda o teu coração com a palavra de Deus. Não é? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus diz assim, eu bem sei os pensamentos que tenho por vós, pensamentos de paz, não de mal, para trazer a vocês o fim em que desejais. Ou seja, as palavras que eu começo a declarar, elas começam a moldar o meu interior. A boca fala aquilo que está cheio, o coração. Tá, mas ainda eu estou com dúvida no coração, então eu vou começar a moldar o meu coração através da minha boca. E como que eu vou moldar o meu coração? Eu falo aquilo que Deus fala, eu digo aquilo que Deus diz. E como que eu vou falar o que Deus fala? Como que eu vou dizer aquilo que Deus diz? Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma só, a Bíblia diz, e passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, quando eu me moldo pela palavra, através da palavra, o que acontece? Isso molda o meu coração, eu trago fé, uma fé que agrada a Deus. Como que a fé é gerada dentro de mim e dentro de você? A fé vem pelo ouvir
E o ouvir da palavra de Deus, ou seja, a fé vem pelo ouvir, então eu começo a declarar com a minha boca palavras para que eu mesmo ouça aquela palavra, seja gerado fé no meu coração, e quando essa fé é gerada no meu coração, olha que virtuoso que é esse ciclo. Essa fé que é gerada no meu coração, ela começa a colocar as palavras na minha boca. E eu estou usando a minha boca para declarar aquilo que Deus está falando no meu coração. E essas palavras que estão sendo declaradas na minha boca, eu vou escutar. E essas palavras, elas vão entrar no meu coração e vão gerar fé. E eu vou declarar a palavra de fé. E essa palavra vai entrar nos meus ouvidos e vai gerar fé no meu coração. Veja que é um ciclo. Mas se eu digo e declaro palavras de incredulidade, essa palavra de derrota, a palavra de medo, a palavra de falência, a palavra de maldição, essa palavra sai da minha boca, entra no meu ouvido e volta para o meu coração. E o que isso vai dizer para mim? Palavras de maldição, palavras de derrota, isso sai da minha boca. Veja que círculo de desgraça isso pode ser na vida de uma pessoa. Com a sua boca você pode declarar e ter um ciclo de bênção, e com a sua boca você pode declarar e ter ciclos de maldição. Tanto para você, que é o primeiro que ouve aquilo que você diz, como para aqueles que estão perto de você. Por quê? Porque a fé gerada dentro de você, ela vem pelo ouvir. Mas qual é a fé que nós devemos gerar? Aquela que vem pela palavra de Deus. Irmãos, não se engane, aquilo que você fala é poderoso e pode mudar o curso da vida das pessoas. Tanto da sua vida, como da vida das pessoas. É por isso que às vezes na igreja, né, nós olhamos e falamos assim, ó, olha para o teu irmão e declara assim. Eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Mas, irmãos, declara uma palavra de fé na vida do irmão. Declara uma palavra de bênção na vida do seu irmão. Declara uma palavra de vitória na vida dele. Declara uma palavra para ele que ele vai vencer, que vai dar certo, que Deus vai entrar naquele negócio, para que isso gere fé no coração dele. É por isso que quando você escuta um testemunho de algo que Deus fez na vida de alguém, isso gera fé no teu coração e você consegue caminhar e lutar. Porque aquilo que você ouve, aquilo entra dentro de você e aquilo é capaz de gerar uma fé que agrada a Deus ou uma fé que desagrada. No fim, tudo é fé, é tudo aquilo que você acredita. Mas pode ser uma fé que é baseada em Deus, na palavra de Deus, ou pode ser incredulidade. Mas o que é incredulidade? Incredulidade é a fé baseada no erro, na mentira, no engano, no mundo, na morte, na maldição, na doença. Isso é uma fé também, que não é em Deus, isso é incredulidade em Deus. A pessoa não está confiando na palavra de Deus, ela é incrédula quanto à palavra de Deus, mas ela está confiando na palavra do inferno, ela está confiando na palavra do mundo, ela está confiando na palavra da situação que está se impondo para ela, do natural. Que o seu coração não se encha dessa fé, mas se encha da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque é a fé que pode mudar, é a fé que pode transformar, é a fé que pode restaurar, é a fé que salva. Veja, a salvação vem pela fé, a fé vem pelo ouvir, mas quando você ouve e é gerado fé no teu coração, você tem que declarar a palavra de conversão. É importante declarar, irmãos. É importante declarar, você tem fé, essa fé ela tem que ser demonstrada através das palavras que saem da tua boca. Declara com a tua boca aquilo que você espera de Deus, né? Aquilo que você tem fé que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Declara com a tua boca, fala com a tua boca, declara, fala, libera a palavra de vitória, libera a palavra de transformação, de restauração, de mudança, libera a palavra de salvação, até mesmo para salvação, para alguém ser salvo. Olha o que fala a palavra de Deus, tem que haver uma pregação. Alguém prega, a pessoa ouve a pregação, essa pregação gera fé no coração e essa pessoa então tem condição, por essa fé que é gerada no coração, de declarar que Jesus Cristo é Senhor da vida dela. É preciso falar, é preciso declarar. Você tem alguém na tua casa que você quer ver transformação na vida dele, salvação, você precisa falar de Jesus para ele. Você precisa falar do Evangelho. Irmãos, não é o muito conhecer, às vezes é falar para ele, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história. É você falar para ele, você precisa de Jesus, Jesus morreu por você. Irmãos, as palavras simples que saem com fé do teu coração, elas têm o potencial de entrar no ouvido de alguém e gerar fé dentro do coração dela, dando para ela a oportunidade dela escolher pela salvação em Cristo Jesus.
Mas você quer que essa pessoa seja salva? Pregue a palavra com a tua boca. Pastor, eu quero muito que o meu irmão, que o meu filho, que o meu pai, que a minha mãe, que o meu vizinho, que o meu amigo no trabalho, eu gosto tanto dele, eu quero que ele seja salvo. Deus também quer. É propósito de Deus que todos se salvem, é a vontade de Deus que todos se salvem. A Bíblia nos declara que Deus quer que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas para que elas se salvem, elas precisam ouvir a pregação do Evangelho. Ora, mas prega. Ora, continua orando, porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos, mas prega a palavra de Deus. Seja aquela pessoa chata dentro de casa. Não é quando a pessoa vem falar incredulidade para você, você prega a palavra de Deus. Quando a pessoa vem falar de pecado para você, você prega a palavra de Deus. Quando a pessoa vem falar de morte para você, você prega a palavra de Deus. Mas como que você vai pregar a palavra de Deus? Irmãos, tem uma coisa que eu falo para as pessoas. É uma coisa que como um cristão, como crente, você é crente, como crente em Cristo Jesus, você tem que fazer. Você tem que decorar versículos da palavra de Deus. Você tem que ter a palavra de Deus na tua mente. Quando o diabo chegou para tentar Jesus, como que Jesus rebate o diabo? Lá em Marcos, no capítulo 4, lá na tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, perdão, na tentação de Jesus. Como que Jesus rebate Satanás? Com a palavra, ou seja, o diabo falava coisas para Jesus, e Jesus rebatia com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Era um versículo que Jesus tinha decorado de Deuteronômio, irmãos. Decorou. O diabo chega lá, está escrito. O diabo também usando a palavra. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, né, para que não tropeces. O diabo declarou, e Jesus, o que Jesus rebate o diabo? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo chega para Jesus e fala assim, se prostrado me adorares. Aí Jesus responde para o diabo, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Veja, o que Jesus usa para combater? A palavra. Mas qual a palavra? Versículo. E que versículo? Versículo decorado. Irmão, Jesus decorou o versículo para vencer o diabo. Deixa eu perguntar para você, qual é o versículo que você tem decorado aí? Se eu perguntar 5 versículos para você, recita aí 5 versículos decorados da palavra de Deus. Quais são? Quais você vai recitar? Como que você vai vencer o diabo, irmão? Como que você vai vencer o medo, a incredulidade? Como que você vai vencer o mundo? Como que você vai vencer se você não tem palavras para declarar através da tua boca, se você não está declarando a palavra de Deus? Você está esperando alguém falar alguma coisa, mas você pode agir, você é um instrumento, um vaso precioso nas mãos de Deus. E como que Deus vai te usar aqui nessa terra? É através de palavras, é através da tua boca. Através da tua boca, a Bíblia diz, olha o que fala aqui, olha o que diz. Tiago 3, do 9 ao 12, diz assim, com ela, com a tua boca, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Mas, irmãos, isso não deveria ser assim. Veja, escolha bênção, mas de uma mesma boca pode vir maldição. Mas como que eu declaro bênção? O que é bênção, irmão? Nós já aprendemos. Bênção é obediência à palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Você escolhe a bênção já está liberada. Você escolhe viver a bênção, você escolhe declarar a bênção. O que é a bênção? A palavra de Deus. Então, como que eu declaro bênção na vida das pessoas? Eu declaro a palavra de Deus. Eu declaro aquilo que Deus diz. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você pode aquilo que a palavra de Deus diz que você pode. Você tem aquilo que a palavra de Deus diz que você tem. Essa é a palavra da fé que nós seguimos. Tem poder em suas palavras e você tem que ter essa noção, você tem que saber disso, estar consciente disso. Não é? Tem poder. Não é? Se alguém não controla a sua boca, as suas palavras, olha o que Tiago vai dizer, Tiago 1:26. Deixa eu pegar aqui para você. Deixa eu mudar aqui. Tiago capítulo 1 e verso 26.
Se alguém supõe ser religioso, religioso, irmãos, é aquele que está em comunhão, sendo religado a Deus. Religião vem da palavra religare, religare é religamento, onde nós estamos nos religando a Deus através da fé. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia da sua língua, está enganando a si mesmo e a sua religião é vã, é inútil. Se você não refreia a tua língua, irmãos, controla a tua boca. Irmãos, controla. Se você fala muito palavrão, controla a tua boca. Controla a tua boca para que não saia mentira dos teus lábios. Controla a tua boca para que não saia maldição da tua boca, para que a tua religião, ou seja, o teu relacionamento com Deus não seja inútil. Não é? Se você vai na igreja todo domingo, mas não controla as palavras que saem da sua boca, a tua religião é vã. Não adianta você estar sentado no banco da igreja todos os dias, nas cadeiras da igreja todos os dias, mas não refrear a sua língua. Refrear muitas vezes você põe um controle nela, como você chega num animal e você coloca um freio na boca dele, é para quê? Para que haja controle da vida dele. Quando você refreia a tua língua, você controla. Um dos frutos do Espírito, uma parte do fruto do Espírito se chama domínio próprio. Você domina você mesmo. Você domina a tua língua, você domina a tua boca. O que Tiago fala? Como que eu vou ter domínio próprio? Só tem uma forma, se você controlar a tua boca. Tiago diz isso, nós lemos aqui. O homem que controla a tua língua, o homem que domina a sua língua, ele controla o seu corpo inteiro. O homem que domina a sua boca, o homem que domina a sua palavra, ele controla o seu corpo inteiro. Então esse fruto do Espírito, irmãos, como que você exerce ele? Através da tua boca, através dos teus lábios, das palavras que saem da tua boca. Há poder nas tuas palavras. E para que você tenha isso bem moldado dentro do teu coração, eu quero passar para você que está me escutando uma tarefa aí na sua casa. Pegue a palavra de Deus e decore versículos. Decore salmos. Antigamente, né, nós tínhamos isso. Nós tínhamos as nossas gincanas que nós fazíamos entre os jovens. Eu lembro disso, que era quem tinha mais versículos decorados. Né? Eu lembro que os irmãos, as irmãs tinham salmos inteiros decorados. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Né? Salmo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta... Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós tínhamos palavras decoradas, versículos decorados. Mas hoje, sabe o que sai da tua boca? Sai da tua boca assim, ó, eu não consigo decorar versículo. Eu não consigo, eu não tenho facilidade de decorar. Isso não é para mim. Não, olha o que eu estou ensinando. Eu estou ensinando para você que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se você tem dentro de você que não consegue, e você está declarando que não consegue, e você está ouvindo que não consegue, você está reforçando para você mesmo que você não consegue. Você quer decorar versículos? Você vai começar a declarar assim, ó, eu vou decorar versículos, eu vou decorar a palavra de Deus, eu vou aprender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo me capacita. Porque eu tenho o Espírito de Deus morando dentro de mim. E a palavra diz que ele me faria lembrar de toda a palavra que Jesus havia dito. Eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim, eu tenho a capacidade. A Bíblia fala no livro de Tiago que Deus dá sabedoria a todos que pedem. Então eu tenho a sabedoria, eu tenho a capacidade para decorar versículos. E você vai declarar isso com a sua boca. Os teus ouvidos vão ouvir isso. Isso vai gerar fé no teu coração. E você vai declarar com a tua boca. Os teus ouvidos vão ouvir. E você vai gerar fé no teu coração. E você vai declarar com a tua boca. Mas se você continuar declarando assim, eu não consigo decorar versículos. Você está declarando incredulidade na tua boca. Os teus ouvidos estão ouvindo a incredulidade que está saindo da tua boca. Isso está gerando incredulidade no teu coração. E você vai declarar incredulidade com a tua boca de novo. Treina o teu coração. Começa a declarar a palavra de Deus. Começa a declarar as coisas que são boas. Para de declarar maldição, derrota e miséria. E começa a declarar coisas boas, vitória, bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus. Eu vou contar aqui, para terminar, um testemunho que aconteceu no ministério meu, da minha esposa. Não é?
Eu sempre tive uma facilidade para guardar a palavra de Deus, sempre tive facilidade para guardar alguns versículos, guardar as histórias da Bíblia. E a minha esposa, a pastora, ela não tinha essa facilidade de guardar, ela não tinha. Ela falava assim, eu não consigo, eu queria, mas eu não consigo. Não é? Mas aí ela mudou o jeito de pensar, ela falou, não, eu vou conseguir, eu vou guardar, eu vou estudar. Começou a orar a Deus, começou a buscar de Deus, começou a ir, foi estudar, foi ir. Irmãos, hoje ela fala muitos versículos, né? Quem ouve as pregações dela, você vai ver ela falando vários versículos decorados da palavra de Deus, que ela guarda no coração e ela vai trazendo. Ou você rompe com as fortalezas que o diabo, que o mundo, que a circunstância, que a carne colocou na tua mente através das armas que você tem que são poderosas em Deus, ou você fica aprisionado na mediocridade. Aprisionado na mediocridade. Mas você não precisa. Você pode mudar a sua situação. E você tem uma arma para isso. A palavra de Deus. Você tem uma arma que Deus colocou aí diante de você. A tua boca, essa boca que você tem, ela é capaz de trazer vida e morte, bênção e maldição. Ela é capaz de incendiar todo o curso da sua vida. Né? Ela é capaz de trazer, construir, mas ela também é capaz de destruir. Veja, através da tua boca você pode construir e destruir. Muitas vezes, irmão, destruir, você pode também destruir coisas que estão sendo más para você, coisas que estão trazendo morte dentro da tua casa. Você pode destruir as obras de Satanás, as obras do diabo que está infligindo a tua vida com a tua boca. Você tem que usar a tua boca e declarar. Declara, abre a tua boca. Eu criei, por isso falei, diz a palavra de Deus. Você creu? Então você também tem que falar. Se você creu, você fala. Pastor, mas eu tenho vergonha de falar, irmãos, os tímidos não herdarão o reino do céu. Eu tenho vergonha de falar, irmão, sozinhos. Vai no espelho, fala, declara na tua casa. Você tem vergonha de falar salvação? Você tem vergonha de falar bênção? Você tem vergonha de falar vitória? Mas eu tenho certeza que não tem vergonha de choramingar. Eu tenho certeza que não tem vergonha de falar derrota. Eu tenho certeza que não tem vergonha de falar palavras que não edificam, palavras torpes. Seja um instrumento na mão de Deus. Se coloca como uma arma poderosa nas mãos de Deus. E essa arma, nas mãos de Deus, Deus vai usar através das palavras que saem da tua boca. Que Deus possa abençoar a tua vida e você decore. Eu quero que você decore versículos. Vá lá, se empenha, decore. Fala, não, por semana eu vou decorar 2 versículos. Decore. Chega lá, depois que você decorou, começa a declarar lá diante do espelho. Começa a declarar palavras diante do espelho para você mesmo. Olha para você e declara essas palavras sobre a tua vida. E Deus vai transformar a tua vida. Você vai começar a controlar a tua boca e você vai começar a controlar o teu coração. E você vai deixar de ser alguém que está sendo conduzido pelas circunstâncias para ser alguém que conduz as circunstâncias através das palavras que saem da tua boca. Que Deus te abençoe e fica com Jesus Cristo na tua vida com o Espírito Santo, no nome de Jesus.